Portugal anunciou os 2 primeiros casos de Covid-19, embora um ainda aguarda contra-análise pelo Instituto Ricardo Jorge, uma das entidades responsáveis por gerir em Portugal as análises aos casos suspeitos deste novo coronavírus. Em conferência de imprensa realizada pela manhã, a Ministra da Saúde, Marta Temido, detalhou ambos os casos. O caso confirmado é de um doente, homem, 60 anos, e está no Centro Hospitalar Universitário do Porto. O outro caso, que está sujeito ainda a contra-análise, está no Centro Hospitalar de São João. É também um homem, desta vez de 33 anos. Ambos encontram-se em boa condição de saúde. As autoridades estão agora a tentar identificar todos os possíveis pontos de contágio de ambos os pacientes com o objetivo de minimizarem o risco de propagação. À população foi passada uma mensagem de tranquilidade, já reforçada também pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Bom dia a todos. Completa-se hoje um ano desta notícia que nós acabamos de ver agora, os primeiros casos de Covid-19. Muitos dos que estão neste webinar, há um ano atrás, faz hoje um ano atrás, teriam tido muito pouco ou nenhum contato com eventos digitais. Estávamos todos entusiasmados por um ano de 2020 que prometia ser um grande ano. Hoje, os eventos digitais são aquilo que temos. Esperemos que no breve prazo que venham os eventos híbridos, e muito se passou neste último ano. Além de uma reflexão daquilo que se passou, este ciclo de webinars pretende também fazer um apanhado do que é que já existe no mercado, quais são as potencialidades dos eventos digitais, quais são as potencialidades dos eventos híbridos. Cada cliente é um cliente e, por isso, pretendemos fazer estas sessões segmentadas por o segmento de mercado respectivo. As instituições públicas, como vamos ver, pelo menos na nossa leitura, têm objetivos diferentes do que têm as instituições privadas, as marcas, as empresas, os grupos de trabalho, objetivos e também focos diferentes do que têm as agências e também os estudantes de eventos, que esta semana também vamos ter uma sessão dedicada a eles. Gostava de também vos dizer que vamos ter um testemunho hoje, da mesma maneira como vamos ter amanhã. Alguém que já fazia webinars no passado, alguém que está habituado a fazer eventos presenciais e alguém que também pode nos dizer algo sobre aquilo que potencialmente vai a ser o futuro nos próximos meses. Sem mais delongas, eu vou partilhar uma apresentação. Estejam à vontade para fazer as vossas perguntas. Eu não vou ser muito rígido, ou seja, se vir que há aqui alguma pergunta que possa fazer sentido, ou seja, interrompam-me, entre aspas, à vontade, podem fazê-lo no separador PIR, e eu vou fazer a apresentação, por isso estejam, não vou guardar para o fim, se possível, se vir que tem interesse e que está relacionado com aquele tema, tentarei responder na altura. Se não conseguir responder a todas, tomarei a liberdade de, nós temos as métricas, é a vantagem dos eventos digitais, de depois poder responder por e-mail ou por outra via. Então, se me permitem, porque é isto relacionado com as instituições públicas? Objetivos do evento. Será que as instituições públicas têm objetivos semelhantes às marcas e empresas? Já vamos ver aqui. Os tipos de evento, as fases do evento, algumas questões frequentes e o testemunho. Queria começar, e é estranho fazer isto, mas já sabem, quem me conhece sabe que eu também não tenho às vezes os procedimentos muito standard. Gostava de falar da próxima semana também para balizar aquilo que vamos falar hoje. Na próxima semana vamos aprofundar para os eventos híbridos. Vamos falar de um tema que se calhar para muita gente aqui é caro, o protocolo e eventos digitais, como trabalhá-lo. Vamos falar de alguns casos de estudo de uma entidade, o IPDT, que está a dar cartas na parte dos eventos digitais e que está a auxiliar algumas instituições públicas a digitalizarem-se neste tipo de iniciativas.
Vamos também falar de feiras virtuais e vamos falar de plataformas customizadas. Portanto, hoje vamos falar de plataformas que estão, eu diria, ao alcance de podermos adquirir uma licença. Na próxima semana vamos aprofundar mais para plataformas mais customizadas, com outro tipo de funcionalidades. Mas isto é para a próxima semana e vamos começar com esta semana. Estes objetivos do Eventos Digital, e vamos dizer, Nuno, como é que chegaste a esta leitura? Nós até agora já ultrapassámos a centena de eventos digitais desde maio. Eu diria que 25% de instituições públicas, 75% instituições privadas, e se percebermos, e aquilo que entendemos muitas das vezes é que começa-se pela plataforma, mas quando nós fazemos esta pergunta, ok, porquê é que vão fazer um evento digital? Aqui nós depois conseguimos descascar, ou se me permitem, aprofundar o tipo de dinâmica, o tipo de layout e depois, obviamente, a plataforma. Há uma nota que eu gostava de deixar aqui. A plataforma, por vezes, é sempre a primeira coisa que se pensa, e eu gostava de fazer um exercício convosco de ser, se calhar, não a primeira, mas a terceira ou a quarta, e nós vamos ver isso. Objetivos do evento digital, então, para instituições públicas. Temos a parte da informação, que aqui é diferente da formação e já vamos além. A parte do entretenimento, já vamos ver um bocadinho o que é isto. O entretenimento, a informação, onde nós temos algumas entrevistas, temos algumas, por exemplo, alguns seminários relacionados com a educação, que se faz muito em instituições públicas, em educação, formação, na área da saúde, do desporto, da cidadania. No entretenimento, são a área mais lúdica, portanto, teatros, concertos. Assistimos agora no Carnaval a alguns municípios que até fizeram o Carnaval ao vivo em formato digital. Na parte da formação, a formação aqui entende-se como uns temas mais aprofundados, mais focados. O nosso convidado vai falar muito sobre isso, porque ele é um formador desde há muitos anos. E aqui o foco, mais do que da informação, é a interação e a participação das pessoas que estão a assistir e que também contribuem. E, finalmente, a reunião ou assembleia. E porquê que eu coloquei aqui a Assembleia? Porque em muitas instituições públicas a figura da Assembleia, mesmo em formato digital, é muito importante. Juntas de freguesia, câmaras, associações, têm uma lógica de continuar a fazer as suas assembleias para que todos os seus associados, todos os intervenientes possam intervir, possam votar, possam dar a sua opinião e, portanto, eu diria que é aqui um tipo específico de evento em que nós vemos que há uma elevadíssima taxa de participação, toda a gente se vê, toda a gente, e há aqui uma discussão / cooperação, discussão no bom sentido. Escamoteando ou aprofundando um pouco mais. Eu, se me permitem, fiz aqui uma checklist mediante o tipo de evento, mediante o objetivo que nós temos, por exemplo, no caso da informação, como nós vimos, o que é que nós podemos aqui escolher em termos de formatos, apresentações, e reparem que isto às vezes responde às perguntas que estão na nossa mente, mas que nós não estruturamos. Então, em que formato é que nós, quando queremos dar aqui alguma informação, podemos fazê-lo? Tipicamente, os oradores estão visíveis, mas a audiência não. Portanto, é unidirecional no sentido de áudio e vídeo. As apresentações, aquilo que nós chamamos de apresentações, são facultativas. Nem sempre, no caso da informação, existe lugar a apresentações, como é este o caso. O que é que eu quero dizer com customização? Customização é a personalização da plataforma ou da experiência ao nível da imagem. As cores, os logos, os oráculos, os fundos. Inscrições podem ser facultativas e já vamos perceber como é que isto se processa. Dou-vos um exemplo. Se eu quiser transmitir para uma rede social, para um YouTube ou um Facebook, como acontece algumas vezes em eventos ao público, a esmagadora maioria das vezes eu não faço inscrição. Posso fazê-lo, e até é bom para aumentar a audiência em direto, mas tipicamente não o farei. E nesta lógica de informação mais abrangente, isso poderá não acontecer. Audiência. Aqui estamos a falar de um caráter mais generalizar este ciclo de webinar relacionado com marcas e empresas, e já vamos focar mais na segmentação, porque o que as empresas procuram é a segmentação. Duração.
aqui não é feito em pedra, mas eu diria que neste tipo de eventos mais curtos, de temas que possam ser temas de introdutórios, a duração não deverá passar a 1h30, 2 horas. É óbvio que nós às vezes sabemos de eventos que duram mais tempo, mas tipicamente 1h30, 2 horas. Plataformas. E o que é que podemos considerar, antes de falarmos no nome das plataformas, o que é que podemos considerar? É aberta, redes sociais, ou é fechada, como esta em que nós estamos aqui do webinar? Existem para os dois. Tipicamente é fechada quando as entidades querem recolher alguma informação e querem perceber quem é que lá esteve. É aberta quando é pouco segmentada, quando nós não fazemos questão de perceber os dados das pessoas que assistiram. Entretenimento. Entretenimento faz muito parte daquilo que também as instituições públicas fazem, porque de promover um concerto, promover um local, promover uma iniciativa que tem para poder levar as pessoas a conhecê-la, agora em formato digital, mas porque não trabalhá-la agora em formato digital para depois fazê-la em formato presencial. Eu dou um caso que não tem, que é um ótimo caso, do Exploratório de Coimbra, que faz muitos lives para redes sociais, de iniciativas, de pequenas experiências que as levam a cabo, vocacionadas às vezes para as crianças ou para as famílias, no meu entender, e bem, a fomentar que se mantenha na cabeça das pessoas que o exploratório existe, para depois, quando nós estivermos outra vez disponíveis para poder visitar, as pessoas já saibam o que é que podem contar. Entretenimento. Este formato, tipicamente, o público não está a ser visto. Mais uma vez, só o emissor do conteúdo é que está a ser visto. Só oradores é que estão visíveis. É muito raro haver apresentações. Vocês desculpem de vez em quando estar a olhar para o lado, mas tenho vários computadores e por isso tenho que acompanhar o que está a passar nos outros. É muito raro ter apresentações. Tipicamente isto é uma atividade em que existe dinamismo, em que existe existe música, existe movimento. É muito, muito raro existirem apresentações. A customização, um pouco como o outro, é possível fazer logos, oráculos, vídeos, fundos, portanto aqui um grau bom de customização, muito raro haver inscrições, muito raro. Portanto, estamos a falar de eventos completamente abertos ao público, muitíssimo abrangente à audiência. Aqui nós vamos fazer um evento, assistam a estas horas, fica normalmente, e aqui vou dizer, fica normalmente nas redes sociais disponível, portanto, quem não vir ao vivo vai ver depois, não há problema, mas é tipicamente algo que não carece, obviamente, de inscrições, porque é algo que acontece naquele momento, a comemorar, lá está, a Noite Branca, para comemorar o Carnaval, para comemorar alguma iniciativa, uma efeméride de um determinado município, de uma determinada associação. Duração, muito parecida com o anterior, 1h30, 2 horas, estamos a falar de situações em que a pessoa está a ser distraída, está num contacto lúdico, é óbvio que pode existir mais duração, mas o frequente é ser também até 2 horas. Plataformas, muito raro serem plataformas fechadas, a não ser que sejam eventos pagos, muito frequente serem plataformas abertas, portanto Facebook e YouTube, a transmissão é feita para o Facebook e YouTube. Formação. Na formação, nós temos 2 tipos de lógica. Ou uma palestra, como aquilo que estamos a ver aqui, e acontece esta palestra quando? Quando a formação é de 1 para muitos, ou seja, se nós tivermos 100, 150, 200 ou mais pessoas, pode ser ruidoso tentar fazer num formato de reunião, em que toda a gente está a ver. Mas existem estes 2 formatos. Eu diria que a formação vai depender da duração e do grau de profundidade de interação que se pretende com as pessoas. Portanto, querem palestra, querem reunião. A apresentação, obviamente, é muito frequente. A customização também é possível, sem grande dificuldade. Eu quando digo aqui customização, atenção, a customização é sempre possível, só que muitas das vezes nós temos que recorrer a entidades terceiras, a empresas de audiovisuais especializadas que nos possam dar esta customização. A lógica aqui é uma lógica introdutória que nós, entre aspas, com poucos recursos consigamos fazer este grau de customização. Há sempre inscrições, porque normalmente estamos a falar de plataformas, ou plataformas fechadas, ou num formato de reunião.
A audiência é muitíssimo fina, muitíssimo segmentada, porque são aquelas pessoas que nós queremos que estejam ou aquele segmento que nós queremos que estejam. Neste caso, por exemplo, que nós estamos aqui nesta sessão, nós segmentamos a nossa publicidade e a nossa comunicação para pessoas que organizassem ou que estivessem relacionadas com eventos nos vários segmentos onde estão inseridas. Duração. Bom, esta é uma exceção, só vai durar uma hora e pouco, mas tipicamente são palestras ou são esta parte da formação, e dito isto, uma formação de um próprio caráter mais denso, mais profundo, podem ser de uma manhã inteira, podem ser de uma tarde, podem ser dias inteiros. Como vos disse, plataformas serão fechadas, webinar ou reunião. Na reunião assembleia, aqui, formato de reunião, não há que enganar. Apresentação é frequente, portanto, alguém pode querer partilhar alguma situação. Nas reuniões isso acontece com muita frequência. Customização é rara, são os nossos Teams e Zooms e Webex da nossa vida. As inscrições é através de grupo privado, muitas vezes há um envio do link para que as pessoas possam aceder à reunião e até há uma sala de entrada para nós não deixarmos quem está de fora. A audiência pequena, eu digo pequena, às vezes fazem pedidos de uma reunião com 300 pessoas, eu não aconselho, mas tipicamente é o formato mais parecido com o presencial que nós tínhamos de uma mesa, onde estão várias pessoas a falar, a dialogar e a discutir. Duração. Eu fiz aqui uma pausa porque eu coloquei aqui média e longa, mas o ideal é que fosse mais curta e todos nós hoje sentimos a fadiga das reuniões digitais, mas tipicamente, se for uma reunião de trabalho, uma reunião técnica, pode ser bastante alongada. Aqui o que eu sugiro, nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, vamos falar hoje um bocadinho do guião, vamos dar exemplos de guião, mas ter uma agenda muito, muito focada para não correr o risco de se alongar demasiadamente e perder o foco das pessoas. Plataforma dos participantes, obviamente que é uma plataforma fechada. Já vimos os 4 tipos de conteúdo, ou os 4 tipos de objetivo, então agora vamos para como é que nós vamos transmitir. Se nós vamos transmitir para uma plataforma fechada tipo webinar, se vamos fazer um live streaming para as redes sociais, ou se vamos utilizar uma conferência de grupo ou reunião. Ou seja, vimos quais eram os objetivos e agora vamos ver, e aqui já nos vai ajudar, reparem que aqui este ponto ajuda-nos a perceber quais são as plataformas que nós podemos escolher. Sumarizando, em vez de olhar para os objetivos, para os tipos de transmissão que nós queremos fazer. E por 5 variáveis. Como é que os participantes são vistos? Se a plataforma é pública ou fechada? Qual é o tipo de plataforma? Portanto, se for pública, claramente estamos a ver que é o caso das redes sociais. Se for privada, pode ser webinar ou reunião. Quais são os objetivos do evento? E aqui reparem que eu já coloquei nos objetivos do evento aqueles 4 que tínhamos visto lá em cima. E as funcionalidades disponíveis. Quando dizemos as funcionalidades disponíveis, aqui me permitem é a interação que existe entre o emissor do conteúdo ou quem dinamiza o evento e os participantes. Porque é que eu coloquei aqui no live streaming, vamos ver à frente, funcionalidades disponíveis reduzidas? Porque normalmente nas redes públicas aquilo que as pessoas podem fazer é comentar e depois podem-se apanhar esses comentários para questões, podem eventualmente fazer uma outra votação, mas são mais reduzidos que nos outros formatos. Vocês dizem, caramba, o Nuno hoje vem cheio de checklists, mas eu creio que é a melhor maneira de tentar sumarizar aqui um conjunto de coisas que, se fosse textual, poderia ser mais alongado. Por isso, live streaming, em baixo estão as bolinhas referentes aos tipos de objetivo que nós estamos a tentar cumprir e vou revisitar muito rapidamente. Se deve ter ou não ter inscrição, ou se é útil ter inscrição, como é que é a customização? Já falámos, o tipo de público, a forma de participar, se é de livre acesso ou se é condicionada, qual é a capacidade? Isto é importante. Por exemplo, quando nós estamos a fazer eventos ao público por redes sociais, não nos temos que preocupar com a capacidade. Porque quer o Facebook, quer o YouTube, quer o LinkedIn, quer outras redes, são eles que gerem a capacidade e, portanto, nós não temos essa preocupação. Quando estamos a fazer eventos fechados, então aí temos que nos preocupar com a capacidade, porque o preço das licenças e a capacidade de gestão do próprio evento tem a ver com o número de participantes. Coloco aqui já um conjunto de plataformas que servem a este propósito. Esta onde eu estou hoje, a que vocês estão, chama-se Big Marker, eu também estou aí, mas a qual eu estou a transmitir é uma plataforma chamada StreamYard, que é uma plataforma de transmissão
que pode enviar para o BigMarker, como pode enviar para redes públicas. Portanto, é uma plataforma que permite fazer live streaming para vários destinos. E às vezes acontece um evento ser transmitido por uma plataforma fechada e também por uma plataforma aberta. Vão-me dizer, mas porquê não essa lógica? Vamos imaginar que na plataforma fechada está o público segmentado e na plataforma aberta estão outras pessoas que nós queremos que assistam, mas que não queremos ter grande grau de intervenção com ela ou grau aberto ao público. Nós podemos ter um evento que está a ser transmitido simultaneamente para vários destinos. Eu diria que não é muito frequente, mas é cada vez mais frequente para nós conseguirmos, eu diria que é um evento híbrido dentro de um digital, que é, nós temos uma relação mais próxima com as pessoas que estão dentro de uma plataforma privada e depois outra menos próxima que as plataformas estão públicas. Funcionalidades de interação. Tipicamente aqui é o chat. Estamos a falar nas redes públicas, a pessoa comenta, olá, tudo bem, Facebooks, YouTubes. Pós-evento, o que é que se pode fazer no pós-evento aqui? Normalmente pouco se faz porque o evento fica gravado. Ou seja, quem está a organizar depois não faz um push daquilo que aconteceu naquele evento. Isto é uma nota que eu gostava de fazer. Um dos potenciais dos eventos digitais, e vamos ver um gráfico quase no fim que vos mostra isso, é o potencial de escalonamento de visualizações depois do evento acontecer. Não deixemos isto de fora, porque eu acho que esta é uma das grandes magias dos eventos digitais. Os eventos digitais não acabam quando nós carregamos no botão stop. Adequado a eventos públicos, apresentações e entrevistas, como vimos há pouco. Conferência em grupo, perdão, temos aqui ou para formação ou para reunião assembleia. São aqueles formatos, lá está, reparem que eu coloquei os Zooms, os GoToMeetings, os Cisco WebEx, os Teams, são aquele formato que nós estamos habituados a ver de reuniões. Temos aqui muita interação, pouca customização, mas muita interação, chats, votações, eu posso falar, eu posso ter a câmara desligada, posso ter a câmara ligada, posso partilhar apresentações. Eu diria que é a que permite tipicamente o menor grau de customização, porque também tem muitos oradores, muitos participantes visíveis, mas é aquele que permite uma cooperação, uma discussão mais rica. Já agora, neste ciclo de webinars, no dia 16 de março, nós vamos ter a última sessão, que vai ser dividida consoante os temas, vai ser em formato de reunião exatamente, bem, para já para termos hipótese de nos ver uns aos outros, nem que seja digitalmente, mas também para permitir esta colocação de questões e esta discussão de uma forma mais aberta do que nesta plataforma. O webinar, que é este formato que nós estamos hoje, tem inscrições, nós queremos saber quem está, nós queremos saber a taxa de participação, é restrito. Eu coloquei aqui duas plataformas, há mais, duas que destaquei as Zoom Webinar e o BigMarker por motivos diferentes e nós vamos ver mais à frente. Zoom Webinar, o Zoom, muitas vezes as pessoas, o Zoom é muito básico em termos de aplicação, mas toda a gente sabe utilizar e tem uma componente tem uma funcionalidade muito útil às vezes para os eventos públicos, que é a tradução em simultâneo, que é a possibilidade de ter um tradutor que nós podemos escolher o canal de som que estamos a ouvir e além de que é muito raro alguém não saber utilizar o Zoom, portanto é uma plataforma que pode não ser a mais bonita, mas é uma das mais fiáveis e é uma daquelas mais utilizadas. Mas, voltando aqui, webinar restrito, tem inscrição, limitação da audiência, podemos ter 100, 500 mil, até podemos ter mais, mas o nosso valor de investimento vai aumentando e aqui somos nós que gerimos o que é que queremos fazer com a gravação. Neste caso vai ser disponibilizada nos próximos dias, mas podia ser disponibilizada, podia ser só disponibilizada a posteriori, podia ser vendida até, pode-se fazer muitas coisas. É adequado a conferências virtuais, demonstrações de produto, este tipo de iniciativas que nós estamos a ter agora. Um ponto importante, sumarizando aqui esta questão. O que é que podemos fazer em termos de interação em cada um destes tipos de evento? No live streaming temos o chat e as perguntas e somos nós que definimos os momentos de interação com o público porque o público está nas redes sociais de destino. Na conferência em grupo temos uma interação mais rica de chat, perguntas, votações e tradução em simultâneo e se me permitem, eu esqueci-me aqui de um ponto importante, a parte do áudio e do vídeo está ativa, é um ponto muitíssimo importante. Na parte do webinar, nós vamos ver aqui algumas funcionalidades, aliás eu vou-vos fazer aqui um desafio só para quebrar aqui o gelo. Temos votações,
temos partilha de documentos, que vamos ter mais à frente, vamos ter vídeos, como nós vimos logo no início, vamos ter perguntas, vamos ter chat, vamos ter aqui um conjunto de situações onde o que nós podemos utilizar com o público e, como vim, se deve ter surgido, e já estão aqui a aparecer as respostas, de onde é que vocês estão a assistir. É um quebra-gelo, como seria outro qualquer, mas é uma oportunidade de nós podermos ver, já agora, 45% do norte, 13%, 39% do centro, 17% do sul, ainda ninguém das ilhas nem de fora de Portugal, mas muitas das vezes estes quebra-gelos, estas votações, às vezes são mais técnicas, outras vezes são menos técnicas, mas servem para, eu diria, animar um bocadinho a audiência. Eu vou encerrar o inquérito. Animar um bocadinho a audiência e percebermos, às vezes, neste caso, de onde é que vocês estão a assistir. Eu vou também fazer-vos outro inquérito também muito rápido, que eu acho que já respondi, que é, esta sessão que nós estamos a assistir está em que formato? Vou-vos desafiar a responderem a esta pergunta, que também que também já falámos um bocadinho aqui, mas também para também compreenderem que às vezes estas questões que nós estamos aqui a falar de votações não têm que ser obrigatoriamente sempre muito, muito, muito técnicas, podem ser às vezes apenas um sumário e uma chamada de atenção. E, muito bem, estamos aqui com 97% das pessoas a indicar que é webinar, está certo. A parte de live stream também não está errada, porque se transmitíssemos para aqui e para uma rede social, seria um live stream. Já temos os objetivos do evento, já temos, deixa-me só encerrar o inquérito, já temos os objetivos do evento e já temos os tipos de evento. Por aqui já vamos começando e já viram ali naquele sumário que começávamos a perceber quais eram as plataformas que nós poderíamos escolher. Temos então as 4 fases de um evento digital. Pode parecer às vezes simplista dizer, ok, é escolher a plataforma, faço uns testes ou não, tem uma apresentação e vamos para o orador. Mas vamos ver que existem muitos, eu vou aqui colocar um bocadinho maior, porque a letra aqui está mais pequenina, temos aqui alguns desafios adicionais. Na parte do planeamento, nós temos aqui que nos preocupar, por vezes, sempre com o guião de conteúdo, ou seja, qual é o tipo de evento, qual é o guião de conteúdo, e por vezes com a página de inscrição ou com a forma como vamos definir a comunicação. Nas instituições públicas há menos necessidade de ter ali uma página de inscrição, às vezes os eventos são abertos ao público e não há essa necessidade, mas obviamente que há uma necessidade de definir como é que a comunicação pode ser feita. A esta altura do planeamento vamos convidar os oradores, vamos escolher o tipo de evento, de acordo, como vimos ali, se queremos que os participantes estejam visíveis ou não, quantos participantes queremos ter, para onde queremos transmitir, é aqui nesta fase. Posteriormente vamos para a comunicação. Podemos utilizar vários meios, sendo que no público o último da publicidade normalmente não é muito utilizado, mas nas empresas faz sentido porque eles querem segmentar. Na parte do público são muito utilizados os mídia, quer digitais, quer não digitais, as redes sociais, e algum e-mail marketing. Nunca esquecer o poder do e-mail marketing. Às vezes as pessoas mas o e-mail, estou farto de receber e-mails, continua a ser uma ferramenta muito, muito útil. Na produção, a produção é o evento em si, não é? Portanto, como é que nós vamos fazer a interação, quem é que vai gerir o conteúdo, a parte dos testes, a partilha de informação, como é que vai ser feita, e o pós-evento deixamos para o último, que é, eu diria que no digital é se calhar aquilo que se deixa mais de fora e é aquilo que é mais interessante no evento digital, que é como é que nós depois podemos aproveitar este conteúdo para outros formatos. E-books, vídeos, e-mails, analisar as métricas, disponibilizar a participantes que não puderam estar presentes ou pessoas que não souberam que o evento iria ter lugar. É muito, muito, muito interessante e provavelmente das fases do evento onde ainda há mais margem de melhoria, quer da parte de instituições públicas, quer de empresas, quer de agências. Cada um com os seus objetivos diferentes. Instituições públicas de fazer chegar uma comunicação útil para os cidadãos ou para os associados ou para o seu público-alvo, já depois de ter havido o direto. Às vezes há esta pressão, quem não viu o direto, meu Deus, o que é que vai acontecer? Não, isto é muito importante este pós-evento, porque é no pós-evento que depois que
que se podem atingir métricas e se pode atingir o alcance muito, muito interessante. No planeamento, já agora, relembrando que a apresentação estará disponível ainda durante a sessão, eu vou partilhar na secção folhetos ou handouts que vocês têm aí, portanto é uma outra facilidade de podermos utilizar essas plataformas. Aqui no planeamento, guião, a estrutura, se vamos ter inscrições, se não vamos ter inscrições, como é que vamos ter as comunicações. Na própria comunicação em si, vamos utilizar e-mail marketing, vamos utilizar redes sociais, como é que vamos gerir se as inscrições, toda a gente se pode inscrever ou se vamos limitar as inscrições a um determinado conjunto de pessoas. Aqui é o fazer chegar a mensagem, como publicitar, como comunicar o evento em si. Ação. E aqui queria deixar uma nota, deixei aqui duas notas muito importantes, né, quando da ação, a quando da produção do evento, que é muito cuidado com as apresentações, com o foco das apresentações e também com as ferramentas de interação. Ou seja, o que é que nós vamos dar às pessoas para as pessoas poderem se exprimir, para poderem participar. O evento, eu costumo dizer que no evento digital não há tímidos. Aproveitemos este potencial. Às vezes, os eventos digitais de facto têm um grande problema, não temos os caterings deliciosos nem os sítios paradisíacos, mas temos aqui uma possibilidade muitas vezes de comunicar com as pessoas que às vezes nos eventos presenciais não existem. Portanto, aproveitemos estas ferramentas. E depois o pós-evento, que nós vamos falar à frente, tem uma rúbrica mesmo dedicada. Testes do evento. Eu não me vou alongar muito porque estão aqui estes pontos, isto dava uma sessão só por si, mas o que é que muitas vezes nós vemos alguns eventos bem feitos, mas depois o orador tem ali uma situação qualquer que não lhe correu bem, os testes não foram feitos, o evento até era um evento com grande customização, com grande qualidade de guião, mas depois há ali qualquer coisa que falha. Não desprezemos, por favor, os testes do evento. Os testes do evento não servem muitas das vezes para a parte técnica só. Os testes do evento servem também para quebrar o gelo, se houver mais do que um orador, muitas vezes, e o moderador, muito importante, numa das sessões vamos falar sobre o papel do moderador. O moderador e os oradores, se tiverem alguma oportunidade de poderem se reunir, ainda que seja digitalmente antes, vocês vão sentir que a fluidez e o relacionamento e a cumplicidade serão muito relevantes e é muito útil não apenas considerar os testes técnicos, mas perceber, também lhes fazer entender qual é a dinâmica que é pretendida. E isso é uma responsabilidade de quem está a gerir o evento, às vezes dentro da própria instituição pública, outras vezes através de entidades terceiras, agências, fornecedores, que têm esse papel de alinhar o diapasão entre as várias pessoas para que o evento seja fluido. Esta coisa aqui meio feinha é o guião do evento. Este evento é muitíssimo simples, o que vocês veem, só há um orador e vai existir um segundo orador, um segundo palestrante, mas mesmo assim tem aqui alguns, eu partilho convosco, isto não é segredo nenhum, mas muitas das vezes é preciso fazer este apanhado das várias tarefas, muitas delas são praticamente invisíveis, mas se elas não existirem, alguma coisa pode ficar pelo caminho. Portanto, mesmo num evento simples como este, de 1 hora, reparem que há ali um conjunto de tarefas que nós temos que garantir para que depois, na altura em que se está ao vivo, e nós estamos ao vivo, o evento podia ser obviamente gravado, mas este é ao vivo, nós podemos perceber os vários passos que estão a ser feitos de uma forma fluida. E por isso, este guião não é apenas útil para o organizador, não é apenas útil para a gestão do evento, também é mesmo útil, às vezes partilha-se com os oradores para também eles perceberem o que é que vai existir. E é muito útil perceber quais são os separadores, quais são as âncoras, quais são os gatilhos que os podem chamar, ou como é que eles vão aparecer, ou como é que eles vão desaparecer, entre aspas, porque muitas vezes é possível gerir câmaras e microfones. Pós-evento. O Nuno fez aqui uma letra bem pequenina e, portanto, vai ser mais complicado. Não me canso de dizer que é aqui que está a magia. É aqui no pós-evento que nós podemos utilizar vários formatos de comunicação. Nós não precisamos, muitas vezes, de dizer às pessoas, está aqui um vídeo de 1 hora, ou 2 ou 3, vejam. Nós podemos pegar em pedaços específicos e enviar a determinadas pessoas. Nós podemos fazer um podcast.
podemos fazer um e-book com as perguntas que foram feitas, podemos fazer aqui um conjunto de iniciativas que levam a que o evento, e eu vou mostrar-vos o que aconteceu com o conteúdo que nós fizemos, um conteúdo muito curto e que teve no início, isto já tem um conteúdo com 216 dias, se não estou em erro, e vejam aqui que o crescimento do mesmo aconteceu não logo desde o início, mas à medida que o tempo foi passando. Muitas das vezes, por iniciativas nossas, por alguma comunicação, por um reaproveitamento do conteúdo. Isto é um conteúdo muito, muito curto, um conteúdo de 3 minutos, aproximadamente, que vejam que faz aqui uma curva ascendente e passados 216 dias até, e agora estamos desde há um ano habituados a gráficos, desde há 216 dias até tem aqui um crescimento e que até nós se calhar conseguimos todos refletir e explicar porquê, porque tem a ver com os momentos dos últimos mês e meio, onde estamos, isto é um conteúdo sobre eventos digitais, e no último mês e meio estamos confinados e há aqui um crescimento novamente das visualizações deste conteúdo. Este conteúdo está no YouTube e portanto vejam que se só fôssemos a considerar aquele conteúdo ao dia 0, tinha pouquíssimas visualizações. Este conteúdo ainda existe, ainda é visto, é sinal que também aquele conteúdo, já agora perdoem-me falar martinguês, mas é chamado Evergreen Content, portanto um conteúdo que pode ser consultado agora, como pode ser consultado a posteriori, que é um conteúdo que está, que é atual, ok? Que é um conteúdo que faz sentido, que fazia sentido há uns meses e que faz sentido agora, e portanto não desprezem, por favor, vejam este potencial muitas vezes em algum tipo de conteúdo, algumas palestras que foram de facto marcantes, de poderem aproveitar isto. O público às vezes tem esta lógica de ok, está feito, amanhã e depois com as agências ainda vou dar mais foco a isto, porque é aqui que está, desculpem-me a expressão, o caldeirão de ouro no fundo do arco-íris, se é que alguém ainda conhece esta história. Questões e reflexões. Aqui há algumas questões e reflexões antes de chamar uma convidada. Eu não recebi nenhuma questão vossa, estou a ficar alguma preocupado. Não sei se vocês ainda estão por aí, pelo menos estão ligados, mas não recebi ainda nenhuma pergunta vossa. Questões e reflexões. Muito importante estimar o número de participantes, se for numa plataforma fechada, porque isso determina a escolha da plataforma e o investimento que se faz na plataforma. Duração sugerida. Às vezes perguntam, eu por acaso não tinha esta pergunta aqui em votação, mas gostava de vos desafiar a isto. Às vezes vemos uns eventos às 5 da tarde e é uma hora péssima às vezes, mas porquê às 5 da tarde? Tipicamente um evento digital, até porque nós estamos muito cansados disto, 90 minutos será se calhar o formato ideal, entre 1 hora a 90 minutos. Obviamente que depende do tipo de evento, mas nós no digital não temos que ter sessões em simultâneo, por exemplo. No presencial temos, porque temos que alugar um espaço, temos o catering, etc. Mas porquê que no digital temos sessões em simultâneo? Porquê que não podemos partir um evento em vários bocados? Portanto, 90 minutos, se for um evento o dia inteiro, e já vamos ver o meu convidado que já está aqui, que vocês ainda não estão a ver, mas ele já está aqui, teve um evento o dia inteiro muito bem sucedido, mas partiu em vários bocados com intervalos de meia hora, e depois uma hora de almoço generosa, para que as pessoas pudessem levantar-se da cadeira e fazer as suas atividades. Eventos lúdicos à noite, e por exemplo, eventos como este que estamos a fazer aqui, se me permitem, ou não logo a seguir ao almoço, de manhã, é um horário muito bom e não logo de manhã. Porque é este horário que, já agora para vos dizer porque é este horário que escolhi. Já despachámos os miúdos para as aulas virtuais, quem tinha miúdos, já despachámos os pequenos almoços, já despachámos os mails mais urgentes de manhã e ainda não chegaram os mails de granel do almoço. Portanto, o meu objetivo aqui é tentar ter a vossa atenção máxima de energia e de foco. Equipa de trabalho, às vezes diz, ok, eu tenho uma pessoa que vai organizar o evento, basta essa pessoa. Eu vou-vos dar um exemplo. Pode haver uma pessoa com necessidade de gerir a plataforma, pode haver uma pessoa com necessidade de gerir os oradores, outra de gerir os Q&As, portanto as perguntas e respostas, dependendo da dimensão do evento. O Mário não me vai deixar mentir, que ele está aqui, ele sabe aquilo que eu estou a dizer. A equipa de trabalho
mesmo no formato digital, pode estar completamente remota, de acordo, não precisamos estar fisicamente, mas precisamos estar muito alinhados com o papel que cada um tem. Por exemplo, nesta sessão que estou aqui a fazer, eu estou obviamente a ver as perguntas e respostas, mas tenho um colega meu que está a ajudar, caso existissem algumas questões técnicas que vocês gostassem de endereçar de situação da plataforma, para que eu não tenha que interromper a apresentação em si. Nos híbridos, o que muda nos híbridos? Eu já vou deixar isto para a semana seguinte, porque tenho que convidar aqui o Mário a entrar com muito gosto e eu acho que vocês vão gostar do testemunho dele. Mas o que muda nos híbridos é que em vez de termos uma audiência, temos duas. Eu diria que seria quase, e é quase, gerir 2 eventos em simultâneo. É algo que todos nós vamos aprender, e eu digo vamos e não estamos, porque efetivamente desde há um ano esta parte, raríssimas são as situações onde possamos falar de gestão de eventos híbridos. Eu estou a falar de eventos híbridos quando temos 200 pessoas ou 300 fisicamente e 500 digitalmente. Que experiência é que nós vamos dar? Como é que nós vamos gerir as duas expectativas? Que equipa de gestão é que é preciso existir? Que guião é que é preciso existir? Este não é uma pergunta para fazer hoje, mas é uma pergunta que eu gostava de deixar como reflexão para a próxima semana e vou, desde já, aproveitar. Primeiro, saber se tem algumas perguntas que eu não vi aqui que tinham. Portanto, se tiverem, estejam à vontade. Também, se, como vos disse, se não conseguir responder, deixem-me fazer-vos outra coisa prometida. Eu vou partilhar a apresentação antes de apresentar aqui o meu convidado. Já partilhei a apresentação, portanto, esta apresentação é vossa, é só descarregarem. Se por algum motivo não conseguirem descarregar, porque estão no telemóvel, porque estão, também não se preocupem. Nós, entretanto, depois vamos enviar um e-mail a quando da gravação e, portanto, também poderão ter acesso a ela a pedido. Deixem também só dizer-vos, porque por motivos profissionais, alguns de vocês também vão precisar de certificado. No e-mail que vocês receberem, digam só que nós vamos preparar os certificados todos. Vou só pedir-vos mais umas horas ou dias, ainda esta semana nós enviaremos, para quem quiser os certificados. Sem mais delongas, e já com 1 minuto de atraso, isto no digital 1 minuto é muita coisa, e eu vou apresentar o meu convidado. Mário, bom dia. Entraste logo. O Mário tem o fundo mais atraente que nós podemos conhecer. Aquilo é mesmo real, são desenhos feitos por um artista, eu diria um artista, não é, Mário? O Daniel Lança Perdigão. Aqui foram dois. Foram dois? O Afonso Peçanha também. Foram os dois. Foi num evento do Encontro Nacional de Formadores no Politécnico de Viseu. Estavam os dois em simultâneo a trabalhar em palco, com toda a gente a assistir, casa completamente abarrotada de gente lá no Politécnico, e produziram este quadro que é uma síntese da manhã. Depois há outro, vocês não veem tudo, mas são para aí 3 metros de comprimento, portanto isto ainda vai a ter, portanto, ainda é muito interessante, é muito bonito, sim. Mas são artistas os dois, fantásticos mesmo. Olha, Mário, já antes de dizeres quase uma palavra, já estás a receber excelente convidado por parte de uma pessoa que está a assistir, portanto, a tua reputação precede-te. O Mário, efetivamente, para quem o conhece, ele já anda nisto há muitos anos, ele é um formador desde há muitos anos, ele já produz webinars desde 2008, portanto, não é um fenómeno da pandemia. O Mário, no ano passado, em maio, chegou a ter 2.000 pessoas a assistir aos seus eventos, ele produz eventos, agora é uma vez por mês, para aí, não é, Mário? Não, voltamos outra vez a acelerar porque as pessoas estão confinadas. Porque estamos confinados, desculpe. Porque a estratégia era de 15 em 15 dias, sim. E tem também um portal que toda a gente, eu diria que na área da formação conhece, que é o Format, que tem dezenas de milhares de recursos, apresentações, vídeo, bem, enfim, aquilo, só indo ao Format, muitas vezes um formador tem que ir buscar alguma informação, o Format é o portal para isso, e o Mário também é uma pessoa que já organizou eventos presenciais com 500 pessoas ou mais e que no ano passado se viu obrigado a organizar no digital. E, portanto, o Mário tem esta tripla vertente que eu gostava de o desafiar. É um formador, e dá já muitos anos, e o deseja a formação e tal. É um organizador de eventos que também trabalha com instituições públicas, correto, Mário? Muitas vezes tu tens convidados de instituições públicas.
Sim, aliás, o próximo que estamos os dois a planear, que é o Congresso Nacional da Formação Profissional, conta na organização com grandes empresas multinacionais, a McDonald's, temos a TAP Air Portugal e temos também o ISCTE, que se fosse tempos normais era lá que seria o evento, e depois temos como apoios institucionais a ANCAP, o IFP e este ano também o Conselho Nacional de Educação, portanto são 3 entidades que também têm desempenhos fantásticos em termos de serviço público, não é? Oh, Mário, então se calhar pegaria por aí. Como é que é chegar às instituições públicas e dizer, como foi em novembro do ano passado, meus senhores, nós não temos condições de ter 500 pessoas ou mais fisicamente, foi dia 18 de novembro, ainda não estávamos no inverno, mas quase, e vamos passar para o digital. Qual é que foi a receptividade? E aproveitando também, que desafios é que se colocou a ti, que organizavas eventos presenciais com anfiteatros enormes, de pôr esta gente toda no digital, e já agora os participantes aceitaram bem? Desculpa lá, são 3 em 1. Sim. Envolver as entidades públicas e mesmo privadas nesta fase para o digital, ninguém estranha. Podiam estranhar aqui há uns anos atrás, se tivesse que eu convidar alguém e que esse alguém no presencial e tivesse que fazer uma comunicação, por exemplo, via Skype, a nossa plateia ia achar muito estranho, como o fizemos, chegamos a fazer no presencial, e é estranho para as pessoas, não gostam. Eu cheguei, e arrependi-me agora, uma pessoa de quem eu gosto muito que está no Brasil, que é o José Pacheco, da escola, portanto o professor da Escola da Ponte. Houve uma altura que o convidei para vir cá, e ele disse, não, fazemos por online. Aí eu, mas o online a malta não gosta. Agora, por exemplo, já é algo natural, as pessoas encaram isso com naturalidade. Outro exemplo natural, Nuno, é a questão, por exemplo, das gravações prévias. Ou seja, o nosso orador não pode, e aconteceu-nos no último evento, não poderia estar, mas fazia questão de marcar presença, então gravamos previamente a sessão e depois colocámos-la a rodar e as pessoas... E dissemos que não era em direto, então, temos que ser honestos também no que estamos a fazer. Claro. E aquilo acaba por entrar no processo normal de realização do evento e as pessoas encaram isso com alguma naturalidade. É super interessante isso. E mais, ainda coisas mesmo pequeninas. Reuniões que às vezes temos de equipa de formadores, às vezes tínhamos que deslocar quilómetros só para fazer uma reunião de equipa, para se conhecer a equipa de formadores, e tinha que ir, por exemplo, a Lisboa e tínhamos de nos reunir antes da ação começar, e agora fazemos-la por videoconferência. Reparem o tempo e a deslocação, mexe com muita coisa, de facto, o digital nesse aspecto. Depois tivemos outros movimentos, não é? Por exemplo, falaste que nós fazíamos webinars a partir de 2008. E é verdade, não no YouTube, mas noutras plataformas de videoconferência que na altura eram caríssimas, Nuno, caríssimas. A sorte é que tínhamos parceria com os representantes dessas plataformas e não pagávamos nada. Mas na altura, quando nós abrimos inscrições, é gratuito, mas abrimos inscrições, e quando tínhamos 100 inscritos e quando tínhamos 100 pessoas em direto, nos nossos webinars era qualquer coisa de extraordinário, era ótimo. Ter 100 pessoas era uma coisa extraordinária. Repara que agora, ainda na semana passada, tínhamos 800 pessoas em direto num horário de trabalho normal. 800. É verdade. Se for analisar os dados estatísticos que o YouTube e o Facebook nos dão, porque emitimos em direto nas duas plataformas, inscreveram-se 2.000 pessoas, mas o vídeo já vai nas duas plataformas, já vai em 6.000, 7.000, 8.000 visualizações. Vídeos de 1 hora, naquele caso até foi mais, que são longos, portanto, normalmente quando são curtos é natural que tenha muita visualização. Agora estes com alguma duração é extraordinário, portanto as pessoas estão mais abertas a este tipo de coisas, não é? Oh, Mário, e se me permites, tu também que és um formador a tempo inteiro, diria eu, que sempre foste, não é? Sempre tiveste a educação e a formação. Há muita gente que diz, bom, a formação à distância não é a mesma coisa, acho que estamos de acordo, mas trouxe-nos coisas novas, trouxe-nos
audiências novas? Como é que tu vês esse fenómeno? Eu faço esta questão aqui porque muitas vezes as instituições públicas também têm competências na área da formação, também têm situações na área da formação. Como é que tu vês esta formação à distância? Tu fazes para adultos, correto? Sim, só adultos. E ultimamente só mesmo para professores e formadores. Estou mais vocacionado nesta fase para este tipo de públicos. Formação contínua de formadores e professores. E como é que os vês a eles, como destinatários da formação? Como é que te vês a ti, como emissor da formação, que os pontos negativos já sabemos, a proximidade humana, a parte do contacto, que pontos positivos é que tu identificas nesta distância que te permite, se calhar, gerir mais conteúdos do que gerias? Há uma coisa que acho que é básico que nós percebemos. O contexto da aprendizagem, o contexto da formação é diferente. Nós estamos separados fisicamente. O ritmo, o tempo é diferente. A tecnologia é diferente. A comunicação, a interação, toda ela é específica, é diferente. Logo, as práticas, as metodologias que nós temos não têm que ser ajustadas a este contexto. É um contexto diferente, tem características diferentes. Agora, quando os formadores, os professores, não estão capacitados para isso, quando as entidades públicas, Nuno, e privadas não têm a máquina preparada para o ensino à distância, tudo isto dificulta. Porque, repara, uma simples assinatura de um contrato, registar horas assíncronas e presenças assíncronas. Depois, a questão do dossiê digital ou o dossiê técnico-pedagógico e o querer ter os manuais que nós entregamos ou as atividades que realizamos com os nossos formandos. Há um conjunto de procedimentos e de regras que estão completamente formatados para o presencial. E quando saltamos para o ensino à distância, os hábitos continuam, as inseguranças surgem e quer-se fazer, transpor aquilo que se fazia da presencial para o online. E isto depois, claro, que para quem está envolvido no ensino à distância há alguns anos, é doloroso terem que me pedir determinados procedimentos burocráticos com os quais não tem lógica nenhuma, porque nós temos plataformas como a Moodle, da qual eu sou fã, fica já aqui a minha declaração de interesses, que já monitoriza todo um processo, controla todo um processo, tem atividades, tem recursos, e depois ainda nos massacram com questões burocráticas que se utilizam na presencial. Só para perceberes o que eu quero dizer, imagina mandarem-me folhas de sumários para eu preencher os sumários um a um e ter que registar presenças quando grande parte da formação é assíncrona. Isto é muito estranho, depois. Mas tem desafios que a mim me motivam bastante e é eficaz a formação à distância quando reunimos um conjunto de pessoas, de intervenientes e de processos e de tecnologia que de facto favorece o ensino à distância. É muito eficaz em várias situações, em vários contextos de formação, em vários contextos de aprendizagem, com determinados tipos de públicos, noutros contextos e com outros públicos poderá não ser tão eficaz. Mas nesta altura não adianta. Estamos todos confinados, portanto é a única alternativa que temos. Temos que ter processos que se adequem. Eu tinha aqui um rol de sugestões, mas se achares pertinente podemos falar sobre isso. Isso é um ponto muito importante que tu tocas, que é, não há de facto a fórmula mágica do presencial digital, há de facto vários públicos que estão mais enquadrados para uma utilização ou para outra. Tu dizes, bem, agora é o que temos, mas acreditas que quando voltar ao presencial, vamos supor 2022, em que já estamos livres de poder ir de um lado para o outro, tudo bem, 2022 vamos partir do pressuposto que não tens liberdade total. Acreditas que alguma coisa fica disto? Acreditas que vai tudo outra vez para o presencial? Ou acreditas que efetivamente há alguma população que vai querer continuar a ter conteúdos no formato digital? Epá, eu se soubesse isso, uma varinha de condão ou uma bola de cristal, há coisas que não imaginamos. Porque isto depende dos contextos e das experiências que cada um de nós está a ter. Repara, se tu contactares com alguns cursos de formação à distância
bem organizados, bem estruturados, com equipas toda ela capacitada, com uma estrutura institucional preparada para o ensino à distância. Vais ter uma experiência de um ambiente online agradável. E se experimentares isso e tiveres essa sorte de encontrar equipas assim, porque as há em Portugal, e entidades que prestam esse serviço com qualidade, chegas daqui a uns tempos e dizes assim, eu prefiro a formação à distância de longe, claro. Agora, se tiveres experiências de formação, como há muitas entidades também a fornecer, eu diria quase em fábrica de produção intensiva, de galinhas a pôr ovos e produção de porcos em massa, neste caso aqui, na educação e na formação, isso não funciona. Não funciona. E depois tem más práticas, nomeadamente transferir o modelo, em alguns casos, expositivos do ensino presencial. Se eu trouxer esse modelo expositivo e mecanicista para o ensino à distância, é claro que vai deixar marcas negativas nas pessoas. E depois vão dizer, isto é que é o e-learning, isto é que é o ensino à distância. Isto não vale nada, isto não se aprende nada, isto é difícil. Enfim, isto depende. Agora, que a tecnologia entrou com força, entrou. Que a tecnologia vai continuar a influenciar o ensino e a aprendizagem, vai. Há pessoas que adquiriram competências neste ano como nunca tinham adquirido nos anos anteriores. Okay? Muitos de nós evoluíram de forma exponencial. E eu não acredito que muitas destas pessoas que ficaram com esse bichinho, que fizeram um investimento do seu tempo, do seu dinheiro, quer nos cursos, quer nos equipamentos que comprou, depois no futuro vai voltar outra vez ao mesmo ramo-ramo e às mesmas coisas. Depois tem a começar a exigir às escolas, aos centros de formação e às entidades onde trabalham, tem a começar a exigir condições para se poder desenvolver um trabalho com recurso à tecnologia, aos sistemas híbridos, e garantir que há qualidade em todo o processo. Portanto, isto é natural, diria à gente que diz que mesmo o futuro é híbrido. Portanto, temos aqui um comentário de uma pessoa que diz isso. Porque a tecnologia faz parte da vida. Se faz parte da vida, não pode ficar fora da escola, não pode ficar fora dos centros de formação, pode ficar fora das instituições escolares. Porque é vida. E se a aprendizagem é a vida, é a rua, é o contexto de cada um de nós, porque é que a tecnologia há de ficar cá fora? Não dá para perceber isso. Portanto, não vejo forma. Pode-se voltar atrás em alguns aspectos, é verdade, porque o essencial aqui não é tecnologia, Nuno, isto toda a gente existe, mas depois é preciso praticar. O que interessa aqui são as metodologias, as estratégias que nós utilizamos para que o processo de ensino e aprendizagem seja eficaz, para que as pessoas aprendam. Esse é o objetivo. E se a tecnologia facilita, e em muitos casos, no meu entender, facilita, temos que conhecer o potencial que essa tecnologia nos pode trazer para benefício da aprendizagem. É nesse sentido. Eu gostava de fazer aqui um parênteses. O Mário, quem não conhece o trabalho do Mário, o Mário faz estes webinars gratuitos. Tem quadros que partilham ferramentas de colaboração, de aprendizagem, muitas delas também gratuitas. Estas sessões que o Mário está a falar, ele vai buscar especialistas, corrijo-me se errado, muitas vezes na ferramenta A, B ou C, não apenas para um contexto educacional e formação, mas às vezes também para team buildings, que podem ser utilizados em team buildings de empresas, em trabalhos de interdepartamental. Coisas, eu já vi alguns que aquilo não fazia a mínima ideia que aquilo existisse, e duvido que a maior parte do público em geral faça ideia, mas aconselho vivamente a seguirem. Mário, como é que as pessoas podem, isto não é para vender nada, que o Mário não vende nada ainda por cima, como é que as pessoas podem ver os teus conteúdos dos teus convidados no YouTube, no vosso YouTube, no vosso Facebook do Format? Sim, temos o canal do Format no YouTube e no Facebook também, portanto é pesquisar por Format e facilmente chegarão lá, é muito fácil. Eu queria fazer este parênteses porque aconselho vivamente, não só a quem na área de eventos, mas especialmente a alguém que trabalha entre equipas, não é? Porque muitas dessas ferramentas são colaborativas entre equipas, que há de facto ferramentas tecnológicas simples de utilizar, mas com uma grande aplicabilidade nos trabalhos em que tem que haver brainstorming, tem que haver partilha de opiniões. Eu vi no outro dia até com adolescentes, e até foi com o Daniel no Natal, fizemos um evento onde eles dominavam uma plataforma que eu não conhecia e punham lá os seus blocos de notas e ligavam-nos uns aos outros, etc. E conseguiam fazer um conteúdo, cada um estava em sua casa, estamos a falar de miúdos de 14 anos, que conseguiram
fazer eu não me lembro como é que era o nome daquilo, mas era um manifesto relacionado com o ambiente. Pá, fantástico. Eles a trocarem impressões uns entre os outros é fantástico. Sim, Nuno, Ias a dizer qualquer coisa. Sim, desde que as pessoas compreendam a utilidade e de que forma é que podemos rentabilizar aquilo que a tecnologia nos oferece para beneficiar o processo de aprendizagem, para beneficiar a autoconstrução do conhecimento por parte dos formandos, sejam jovens, sejam adultos. É claro que nas pessoas mais adultas e nos professores e nos formadores têm sempre aquele receio de não saber estar à altura das expectativas e não ter as competências necessárias. Depois há uma certa resistência à mudança. Eu aqui em casa tenho filhos também, todos eles, cada um no seu canto. Até o pequenino de 3 anos estava numa sessão síncrona, o de 3 anos estava a ter uma sessão síncrona, o de 9 está aqui deste lado e o de 15 está lá em cima. E eles têm uma facilidade de encaixar e perceber e compreender e mexer e de arriscar que nos supera, porque não têm medo do erro, avançam e aprendem e mexem. E nós temos que ser assim, temos que estar dispostos a aprender. Agora, atenção, não é querer conhecer tudo, todas as ferramentas e querer fazer tudo ao mesmo tempo. Não. É escolher aquelas que são eficazes para a metodologia que nós temos, para o modelo pedagógico e andragógico que nós temos, e depois ver de que forma é que podemos trazer determinados exercícios, construção, autoestudo, ver de que forma é que nós podemos fazer essas atividades e que promovam de facto a aprendizagem. Agora, nós não podemos esquecer é que, quer seja na presencial, quer seja à distância, nós temos que desenvolver a autonomia, a responsabilidade, sentido crítico, criatividade. E isto no online não fica atrás do presencial, em nada. E hoje estava a ler aqui um manifesto acerca da avaliação online. Parece que só a avaliação online é que deixa dúvidas e só a avaliação online é que as pessoas fazem batota e por aí adiante. Eu acho isso impressionante, porque se fizer a avaliação formativa, sistemática e contínua, quer seja no presencial, quer seja à distância, há muita forma de garantir e de acompanhar e dar feedback às pessoas que garantem que as pessoas estão de facto a aprender. Não sei porque é que só no online é que todas as questões de honestidade intelectual ou de enganar os professores é um bode expiatório. Eu acho que é um bode expiatório. Nesta fase pode ser um bode expiatório. Como veem, um testemunho de alguém que fez a sua vida já no digital há muitos anos. No digital, aliás, tu és híbrido há muitos anos, não é? Sim. Em 2008, nos webinars, é a pré-história, basicamente, não é? Sim, era muito difícil. E agora, por exemplo, os nossos eventos do Encontro Nacional de Formadores e o Congresso Nacional da Formação Profissional, presenciais, portanto já vamos na 8ª edição, nós já emitíamos em direto, via internet, as sessões, e estão disponíveis no YouTube, precisamente também. E já fazíamos essa transmissão em direto. Nós, muitas das vezes, não a anunciávamos com muito tempo de antecedência, porque primeiro temos que garantir que temos gente na presencial, não é? Mas fazíamos e estão disponibilizados. Agora, Nuno, já falamos isto algumas vezes, que é a facilidade com que o digital nos trouxe em termos de organização. Que é, olha, as canetas, as pastas, a preparação das pastas, o espaço. Depois tínhamos de ter muitos voluntários para nos ajudar nestes processos. Os custos desceram radicalmente. As minhas deslocações para ir conhecer o espaço, para ir fazer isto, para preparar o espaço, assim... É que mudou radicalmente, portanto, e depois chegamos a mais gente. Aliás, o último evento que nós tivemos, e era um evento pago, esse sim, o Encontro Nacional de Formadores, nós tivemos 700 e tal pessoas inscritas e que fizeram a sua inscrição assim. Portanto, era fechado, não era público. E nós, por exemplo, se fosse no local onde nós tínhamos que estar, que era em Coimbra, na Faculdade de Ciências, estaríamos muito limitados em termos de espaço, o que é natural.
o que é natural. O que é natural. Esse ponto que tu levantas também vem responder a uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, que é possível ter eventos digitais pagos? Sim, desde que o conteúdo seja focado e segmentado às pessoas que estão disponíveis para o ver, como tudo, não é? Tu queres no aspecto-chave, que é um dos aspectos-chave. A malta, por ser no digital, tem que ser tudo gratuito. Nem sempre tem que ser gratuito. E há outras formas depois de rentabilizar aquilo que se está a fazer. É evidente. Porque o format portanto, é uma associação sem fins lucrativos, mas tem que ter financiamento, porque estas plataformas não são gratuitas e todo o trabalho que é desenvolvido não é gratuito. Agora, quando é digital, baixamos o preço, sim, ou seja, no presencial eram 25 euros a inscrição nesses tais eventos que falei. Agora, por exemplo, para o congresso, que será em maio, 20 e 21, serão 15 euros. Porque também é importante as pessoas darem valor às coisas. O colocar gratuito, as pessoas até se inscrevem e nunca aparecem, por exemplo. Aquele que paga exige, dá valor, está presente, vai ver mais tarde se não conseguir ver. É diferente. E também valoriza o nosso trabalho, o trabalho de quem faz as coisas. E por isso, sim, temos muitos eventos gratuitos, mas também acho essencial ter alguns que são pagos. E baixou-se o preço, não porque é digital, não porque é à distância, mas porque, de facto, os custos que nós temos de preparação são totalmente diferentes. E essa é a razão. E chegamos depois a gente de todo o mundo, não é? É muito mais fácil também. Exatamente. Ora bem, temos aqui já questões. Temos aqui já umas questões. Parabéns pela iniciativa. No meu caso, já perceber que está no caminho correto. Sabemos que existem diferentes plataformas, no entanto, o formato de saída terá que ser parametrizado. Por exemplo, sabemos que o Zoom faz uma compressão de dados para que a imagem não congela, é verdade. O Zoom é mais... Estou a gravar uma sessão em 4K. As plataformas que transmitem o conteúdo gravado em 4K, plataformas mais profissionais, sim. Esta que nós estamos, por exemplo, do StreamYard, faz até Full HD. Mas obviamente que aí é preciso, mas calculo que a pessoas te perguntam, Jaime, tenha os equipamentos e a internet para isso. Esta faz 1080, faz Full HD, e algumas plataformas já profissionais, quando digo profissionais, VMix, etc., fazem em 4K, têm umas licenças mais elevadas. O José Carlos Pereira, como vislumbra nos formatos, seja híbrido ou apenas digital, eventos com dimensão dirigidos para o mercado, mesmo de edições públicas, formas de monetizar. O Mário acabou de responder aqui. Estratificação de preços por segmentos, por exemplo, por benefícios, já existe. Tem alguns eventos, já existiu no passado, se me permites, aqueles bilhetes premium e os VIP e os que só permitem ver umas determinadas sessões e permitem ter acesso, por exemplo, a uma sessão one-to-one com oradores. Isso já havia nos presenciais, não é? Estar no speakers, jantar com os oradores, também haver aqui a parte do digital. Sponsorização, Amário, tu que também lidas com parceiros e patrocínios, é difícil convencer alguém a que no digital, ajude-nos, ajuda aqui com este, não é difícil? Não é difícil. José Carlos, não é difícil. Não é. Ou seja, os parceiros que nós tínhamos, primeiro o evento tem que trazer valor acrescentado. E tem às pessoas, aos que participam e àqueles que nos patrocinam. Mas para isso depois tem que haver grande divulgação e em termos do próprio digital também. Deixa-me te dizer, no ano passado foi digital, o Encontro Nacional de Formadores. Nessa altura decidimos fazer o dia todo. Eu nem dei pelo tempo passar, estava a jogar em casa, portanto eu não gosto de falar para multidões, confesso-vos aqui em direto, não gosto, não me sinto confortável, não é a minha praia. Mas fiz bem. Fiz, mas a vantagem está do lado de cá, neste caso, nós chegamos a ter 800, 1000, 2000 pessoas em direto. E fica no YouTube, depois nós temos vídeos com mais de 15 mil visualizações. Mas isso a mim não me perturba minimamente. Porquê? Porque estão no meu espaço, estou a jogar em casa, as pessoas estão do lado de lá, não estou a ver diretamente, quer dizer, até essa predisposição e essa confiança é muito grande. Agora, é preciso dar dinamismo às coisas também. Só para dar um exemplo, o certificado digital. No início, eu tentei fazer isso já no presencial, o certificado digital. E tinha algum receio, porque as pessoas pagam, depois recebem o certificado digital. E eu, por uma questão ambiental, é uma coisa, não ter que consumir papel, não ter que imprimir, porque eu tinha patrocinadores que me davam isso tudo, portanto nem tinha a ver com questões financeiras. Exatamente. Era mesmo uma preocupação ambiental mesmo. Não há necessidade.
Agora, por exemplo, já ninguém se queixa do certificado digital e quando estávamos no presencial era um bocadinho mais difícil. Nós conseguimos trazer as pessoas até nós se provarmos que aquilo que estamos a vender, entre aspas, é um produto de qualidade. E isso aplica-se aos patrocinadores. Nós tivemos mais gente a patrocinar. E os valores do patrocínio foram os mesmos do presencial. E aí não diminui. Agora, tem que se dar visibilidade às empresas que nos patrocinam. Exatamente. Senão assim não há retorno. Se não há retorno, também não interessa. Não é? Esse é um ponto muito, muito, muito importante. Nós vamos falar nisso para a semana, noutras sessões, na importância da sponsorização e dos patrocínios e dos parceiros, que às vezes não pode ser só aquela barrinha de logotipos que está ali no fundo, tem que ser muito mais do que isso. E o teu caso é um caso paradigmático. Tu querem também participar, querem fazer isto, tu consegues fazer isso muito bem com eles. Não sabia que eles tinham feito o mesmo tipo de investimento, fico mesmo muito contente. Deixa-me ver se tem alguma pergunta, que eu acho que tenho aqui. Qual a diferença entre as taxas de participação entre evento gratuito e um evento pago? Este sem tu responderes, eu calculo. Entre o evento gratuito, entre os que se inscrevem e o evento pago, qual é a diferença? É muito fácil de responder a isso. Eu, por exemplo, com coisas práticas, amanhã vou estar com o tal Daniel, um dos responsáveis por isso. Exatamente, Daniel. Vamos falar sobre mesas digitalizadoras e de que maneira é que nós podemos usar as mesas digitalizadoras no processo de aprendizagem. Estão inscritas mais de 2.700 pessoas. E muitas já nem se inscrevem porque sabem como é que já podem chegar à emissão em direto sem ter que se inscrever. Se fosse a pagar... Nem metade, é que nem metade. Mesmo que o pagar seja 5 euros. Mas a taxa de participação dos que pagam depois, quase toda a gente vai, correto? Os de gratuitos aqui. Sim, nos gratuitos o que acontece imagina, dos 2.700... ser muito menor. Sim, dos 2.700 que se inscreveram, amanhã em direto, porque é 1 hora, diria, difícil, às 4 da tarde. É verdade. Se estiverem 800 pessoas a 1.000 em direto, para mim já é ótimo. Agora vocês dizem, e os outros não vão assistir. O que acontece é, até ao final da semana, o número de inscritos, a visualização do vídeo supera o número de inscritos. Quer seja no Facebook, quer seja no YouTube. Esse ponto, Mário, é muito importante para aquilo que às vezes a gente diz assim, eu tive um evento que só tiveram X pessoas ao vivo. Sim, mas se nós fizermos um bom pós-evento, não é? E tu fazes já às vezes essas campanhas de comunicação muito bem dirigidas, mesmo a quem não pôde assistir, as visualizações crescem, não é exponencialmente, ninguém está aqui para enganar ninguém, mas cresce a um ritmo. Eu há bocado partilhei um gráfico que de 0 visualizações ou de 10 ou 20 nos primeiros dias foi para 1.800 passado 216 dias. Portanto, aquilo não tem que acabar ali. Aliás, o vosso conteúdo tem uma grande vantagem, se me permitem, mais uma vez aconselho-vos a ir visitar. É que é um conteúdo que se consulta agora, como se consulta bem daqui a um mês, como se consulta, a não ser que as plataformas e as lógicas tenham mudado, mas também não mudou assim tanto, nós podemos comodamente ver o conteúdo da manhã depois, e portanto o sucesso do evento não termina quando se carrega no botão de stop. Sim, eu não podia deixar acabar esta conversa sem o seguinte, que é este aumento exponencial de pessoas a assistir e a participar nestes webinars, nos nossos e outros que surgiram em todo lado, é a prova de que temos um corpo docente e um grupo profissional dos formadores e coordenadores e gestores de formação e outros profissionais que disseram assim, ok, eu tenho que aprender a mexer nisto, eu tenho que aprender coisas novas, eu tenho que aprender ao longo da vida. E isto foi, digo-te honestamente, foi das coisas que mais me sensibilizou. Foi perceber que há pessoas que admitiram que faltava algo em termos de desenvolvimento de competências e foram elas próprias à procura das suas competências e desenvolvimento das competências. E isto é a prova de que temos profissionais que se preocupam com a qualidade e com o rigor com que fazem as coisas. Portanto, isso é tremendamente importante. Entretanto, não te estou a ver, mas estás por aí. Estou aqui e vou dizer à audiência, tínhamos esquecido de meter o oráculo do Mário, isto agora estamos todos em casa e não quis te despedir porque eu disse sem teres o teu oráculo, sem teres a tua... ok. Mas o que estás a fazer é umas dicas que eu tinha aqui, das muitas que eu tinha para aqui, mas uma delas eu falei há pouco que é importante conhecer a tecnologia e retirar o maior potencial dela. E estamos agora aqui no StreamYard, que era a plataforma que no ano passado eu contratualizei,
Eu comecei a usar de forma gratuita, mas depois vi o potencial que ela tinha e agora pago 25 euros por mês, nada de extraordinário. Exatamente. E posso transmitir em simultâneo em três redes sociais, por assim dizer. E repara que é interessante, se fores comparar a minha emissão de março do ano passado com a minha emissão agora, porquê? Porque o que é que nós fazemos? Conhecemos a ferramenta, dá para aquilo, não dá? Pronto, está a andar. Não explores, não desenvolves, não rentabilizas. Tens um telemóvel, fazes chamadas, recebes chamadas, mandas uma mensagem, pronto, não vale a pena conhecer mais nada. Mas isso não é bom, porque depois o StreamYard permite-nos várias coisas. Então, se fosses ver as gravações que eu tenho no YouTube, já no YouTube, em 2014, dos nossos webinars para agora, não tem nada a ver. E porquê? Nem que seja a preocupação com a luz, nem que seja com a preocupação com a imagem, com o som, nem que seja depois a maneira como nós também iniciamos e apresentamos as coisas. Agora, Nuno, até fazemos sorteios em direto. É verdade. Sorteios de livros em direto ou de oferta de cursos. Nós temos patrocinadores e aparece o banner do patrocinador. Exatamente. Enviamos mensagens tipo telejornal, umas a rodar, outras fixas com palavras-chave daquilo que se está a dizer. Enfim, isto dá pano para mangas e é preciso rentabilizar e conhecer as coisas. É isso mesmo. Tenho aqui uma pergunta que tu és capaz, Maria João, vou primeiro pegar aqui no Domingos Fernandes enquanto ainda tenho o Mário em linha. Os certificados digitais têm o mesmo valor probatório que os de papel para as entidades empregadoras ou para adicionar créditos? Sabes, tens noção desta informação, Mário? Se os digitais têm esse valor que têm os de em papel? Isso depende do que é que estamos a falar. Por exemplo, os certificados que nós emitimos são certificados de participação. Têm o valor que o mercado lhes dá. Agora, estamos a falar de certificados emitidos através da plataforma Sigo, que é oficial. Se for digital, não estou a ver qual é o problema, mas ele para ser digital foi emitido a partir da plataforma. Está autenticado, está assinado pelas entidades formadoras, depois é enviado por e-mail, mas com as regras todas, portanto o valor... Com as regras todas. O valor é igual. Agora, para nível de acreditação de professores, a nível da formação contínua, não sei quais são as regras que têm lá. Mas a tendência era esta, a tendência é mais do que evidente digital. Por isso é que existem assinaturas digitais da chave móvel, por exemplo. Exatamente. Ou então aquele sistema que nós temos aqui de pôr o cartão de cidadão dentro deste aparelho. Exatamente. Dizer, isto tem o valor legal, tem as mesmas coisas. Agora é evidente que o valor dos certificados de diferentes eventos que nós participamos depende do valor que o próprio mercado reconhece esse tipo de cursos, não é? Agora, para mim, em termos digitais, tem o mesmo valor. Mário, agradeço-te imenso o teu testemunho. Tu, para que não gostas de falar em público e não gostas, mas fazes sempre um brilharete, agradeço-te. Sou certo que as pessoas também te agradecem. Ainda tenho aqui algumas perguntas para responder da audiência, mas mais uma vez, muito obrigado pelo teu testemunho, porque é importante também não diabolizarmos esta questão do digital. Também não é evangelizar dizer que é a salvação da humanidade. Exatamente, claro. Nem uma coisa nem outra, mas é retirar dela aquilo que as vantagens e encarar a tecnologia como uma ferramenta para nos facilitar a vida em determinadas áreas, nomeadamente na aprendizagem, que é aquela que me interessa mais. Mas é um instrumento como outro qualquer. E se favorece, ótimo, usamos. Se não favorece, não vale a pena. Mário, muito obrigado mais uma vez pelo teu testemunho, pela tua ajuda e vemo-nos digitalmente por aí, brevemente, para também ajudar-nos a organizar o vosso evento. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado. Fica bem, obrigado. Ora bem, tenho aqui mais duas questões. Jaime Barreira pergunta: VMix ou StreamYard, na vossa ótica, qual a melhor solução? Jaime, o VMix já é uma situação já muito profissional, mais complexa, com uma curva de aprendizagem maior. Obviamente, se nós formos para uma empresa de audiovisuais, alguém que tem no vídeo já no seu ADN, dirá que o VMix permite muito mais customizações do que permite o StreamYard. O StreamYard é uma plataforma cloud, não precisamos de instalar nada, que permite a produtores de conteúdo, de uma forma mais simples, conseguir ter personalização e gestão de cenários. Mas obviamente que o VMix, para quem faz isto de uma forma já com outro tipo de enquadramentos, o VMix permite um potencial maior.
Maria João, o Zoom Webinar permite personalizar e colocar molduras e oráculos em direto, ou seja, tem todo o backstage de produção? Sim, se tiver uma aplicação antes a fazer essa gestão. Por exemplo, o próprio VMix ou o OBS Studio, que permitem colocar oráculos e outras personalizações no Zoom Webinar. Mas, nativamente, o Zoom não permite essa personalização, como aqui o StreamYard permite. Portanto, sumarizando, que se quisermos colocar conteúdo personalizado, ou seja, estes oráculos, eu vou mostrar outra vez a questão do oráculo. O oráculo não é mais do que uma imagem 1280 por 720 com fundo transparente e aqui uns elementos. Se nós quisermos colocar este tipo de elementos no Zoom, precisamos ter uma plataforma que transmite como câmara virtual para o Zoom para personalizar esses oráculos. Não sei se ajudei a responder. Mais questões? Já partilhámos a apresentação, já falámos com o Mário, foi um bocadinho mais, mas o Mário, de facto, eu acho que o testemunho dele era muito interessante. Por três papéis, por ser formador, por ser produtor de conteúdos e por trabalhar com instituições públicas. Estamos mesmo quase a terminar. Se tiverem mais alguma questão, aproveitem os próximos segundos. Se não, na próxima semana estão convidados a assistir às instituições públicas médio e avançado. Já vimos o que é que vamos falar um pouco mais na próxima semana. Quem quiser estar amanhã nas marcas e empresas, dica um pouco diferente, por isso é que também são sessões diferentes, mais vocacionada para a segmentação, para as páginas de inscrição, para a publicidade, para a customização, mas se quiserem estar presentes, a casa é vossa. Se não houver mais nenhuma pergunta, resta-me despedir por hoje, agradecer imenso a vossa presença, ainda que digital. Nas próximas horas, depois enviaremos um e-mail com a gravação para vocês terem ao dispor e esperemos, obviamente, que esse é o primeiro objetivo de todos, que tenha sido útil e que tenha permitido uma reflexão, porque todos nós, desde há um ano a esta parte, estamos a aprender e juntos podemos aprender muito mais eficazmente do que sozinhos. Ora, muito obrigado. Já vi que não há... temos aqui uma questão. Temos aqui uma questão. Muito obrigado. Não era uma questão, era um cumprimento. Muito obrigado mais uma vez e tudo de bom. E vemo-nos amanhã ou para a semana ou no dia 16. Obrigado.